no encontro passado, nós tínhamos falado a respeito da questão da OAB que falava de IPTU, a possibilidade de atualização da base do valor venal. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a questão, que inclusive nós já resolvemos na aula em que nós falamos do princípio da legalidade. Então, a questão era essa, né? O chefe do Poder Executivo do município X editou o decreto 123, em que corrige o valor venal dos imóveis para efeitos de cobrança do imposto predial e territorial urbano, de acordo com os índices inflacionários anuais de correção monetária. Nós havíamos falado na aula a respeito das limitações constitucionais e do princípio da legalidade, de quais são as hipóteses em que os decretos do Poder Executivo poderiam ser aplicados para atualização de base de cálculo. Então, nós já resolvemos essa questão aqui. Nós já resolvemos essa questão. O que nos falta? Nos falta agora continuar os estudos. Como eu falei com vocês, a base do nosso estudo são as questões. Como a gente está falando de IPTU, nós vamos fazer algumas reflexões sobre o IPTU. Então, vamos lá, que essa é a pauta de uma das partes que a gente vai falar hoje. Nós vamos, então, no conteúdo da aula de hoje, vai ser imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Nós vamos falar de todos os aspectos relevantes ao IPTU para os fins de uma prova da OAB, tá? Então, vamos lá. O artigo 156 da Constituição diz: compete aos municípios instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana, transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou ascensão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. O 3 diz serviços de qualquer natureza não compreendidos no artigo 155, inciso 2, definidos em lei complementar. O artigo 156, inciso 2, ele trata dos impostos, do imposto sobre serviços de telecomunicações e de transporte intermunicipal. É o ICMS, tá? Então, quais são os impostos municipais? Os impostos municipais são 3: IPTU, ITBI e ISS. São esses os impostos que o município pode cobrar. Além disso, o que o município pode cobrar também de tributos? As contribuições sociais de natureza previdenciária dos setores. Então, o município também pode cobrar a contribuição social servidores, conforme o artigo. Além disso, o artigo 149-A instituiu as chamadas postos, além dos municípios, há um outro ente federativo que pode cobrar esses mesmos tributos. Qual é? O Distrito Federal. Além disso, os municípios podem cobrar taxas diversas, que é também um tributo. Agora, especificamente a respeito do IPTU, então. O IPTU vai estar previsto nos artigos 32 e seguintes do Código Tributário Nacional e no artigo 156.1 da Constituição, que é esse que a gente acabou de ver aqui. Dispondo-se ambos ser o município sujeito ativo competente para a instituição do imposto. Então, o IPTU, ele é cobrado, ele tem como sujeito ativo o município, ou o Distrito Federal. Diga-se de passagem aqui para a gente ficar bem atento. O lançamento desse tributo é usualmente de ofício. Vamos entender isso aqui, pessoal.
O lançamento é ato administrativo vinculado da autoridade tributária, seguindo toda a legislação em que ele define o tributo, ele define as características desse tributo. Quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, qual é a base de cálculo, como que ele foi cobrado, o que ele tem que pagar. Então, o sujeito ativo, que é o município, através da sua autoridade tributária, faz o lançamento. Ele é de ofício, por quê? Porque a própria autoridade lança esse tributo sem nenhum ato necessário da administração do contribuinte. Eu quero mostrar aqui para vocês como que é um lançamento do IPTU. Qual as outras formas de lançamento de IPTU de impostos? Existe o lançamento, por exemplo, por declaração, em que o contribuinte declara. O ITBI é um caso desse tributo por lançamento, em que o contribuinte, é o caso de lançamento por declaração, em que o contribuinte declara o que ele deve. Ele vai lá e ele faz. Aí o que a administração pública tem que fazer? Ele tem que homologar aquele lançamento. Isso é importante, gente, porque há uma diferença entre o lançamento de ofício e o lançamento por declaração, por homologação. Porque no caso do lançamento por homologação, o sujeito passivo, que é o contribuinte ou responsável tributário, ele faz a declaração e fala para o sujeito ativo o seguinte: eu te devo tanto. Essas são as características. E aí o sujeito ativo vai ter um prazo para analisar essa documentação. No lançamento de ofício, o sujeito ativo faz o lançamento. Ele fala as características. Nesse caso, desse lançamento, então, não há esse prazo de conferência. O lançamento de ofício, ele já é definitivo. Eu quero mostrar aqui para vocês como que é um lançamento de um tributo como o IPTU. Aguarda um pouco aqui que eu vou compartilhar com vocês. Observem para vocês verem esse lançamento. Isso aqui é até um tributo meu, tá? De um imóvel que eu tenho. Eu quero mostrar para vocês. Então, olha para vocês verem. Eu tenho aqui os dados, nessa parte primeira aqui, eu tenho os dados do município, ó. Prefeitura Municipal de Nova Lima, CNPJ, o tipo de tributo, o número do cadastro, a data do lançamento. Olha a data do lançamento, 17/3, a data da emissão da guia, o exercício. Então, observem que ele compõe aqui as características. Aí vem assim, lançamentos cadastrais, inscrição, quadra, observem. Deixa eu ver onde é que está aqui a aula que eu estou dando, que eu pulei. Isso. Então, aqui, ó, lançamento, quadra, lote, seção, base de cálculo, área do terreno. Qual que é a área de terreno? Área edificada, fração do terreno, pontos, alíquota, valor da edificação, valor territorial, o valor venal, ou seja, o valor cadastrado, tipo de receita e número de parcelas possíveis. Então, a receita IPTU, aqui ele cobra junto a taxa de coleta de lixo. Aí vem aqui, identificação do contribuinte. Vem todos os dados. Então, isso aqui, gente, e aí vem a guia de recolhimento. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é o lançamento do tributo. É a forma jurídica de você fazer um lançamento de tributo igual o IPTU. Vai mudar de município para município? Vai mudar o layout, mas basicamente é isso que os municípios fazem para lançamento. Por meio desse lançamento, eu, contribuinte, eu consigo, então, identificar de que eu estou sendo cobrado, quais são as características
do tributo que está sendo cobrado de mim. Para que eu possa verificar, por exemplo, ali está falando a metragem, compõe uma sala, aquele imóvel é uma sala em Nova Lima. Vamos imaginar o seguinte, que eu vendo aquele lançamento, eu identifico que há um erro na metragem. Se há um erro na metragem, o que eu vou fazer? Então, eu vou fazer um procedimento administrativo lá na Prefeitura de Nova Lima, pedindo e fazendo a correção desse lançamento, para que sejam corrigidos os lançamentos tributários. Agora, como ele é de ofício, ele então ele é definitivo. Ele já está lançado. O ato já é perfeito. Eu posso impugná-lo do ponto de vista administrativo, através do processo administrativo, ou posso impugná-lo do ponto de vista judicial. Mas ele já é um ato perfeito. O lançamento por declaração, o que acontece no imposto de renda, por exemplo, o que acontece? Eu declaro aquele tributo, eu falo, olha, eu recebi tanto, eu gastei tanto, o valor que eu tenho que pagar é esse, faço o pagamento e agora compete à autoridade tributária fazer a conferência se aqueles dados que eu falei estão corretos. E aí ele tem um prazo para fazer essa conferência, que é o chamado prazo decadencial. Qual que é o prazo decadencial? 5 anos. Então, nós vamos estudar isso na matéria decadência e prescrição, o prazo decadencial de 5 anos para eu lançar o tributo. Como ocorreu o lançamento de ofício aqui, eu já não falo mais de prazo decadencial, porque o lançamento já ocorreu. Tá joia? Quem são os sujeitos passivos do IPTU? Quem tem que pagar o IPTU? Aí a gente pode até falar assim, o dono do imóvel, né? Seria a resposta mais fácil para a gente poder fazer a conclusão aqui. Mas o que acontece? Não é exatamente o dono do imóvel no sentido objetivo. Quem são os sujeitos passivos do IPTU, então? São os titulares, olha só, de qualquer direito inerente à propriedade. Quando a gente estuda direito real, nós vamos ver quais são os direitos inerentes à propriedade. Posse, gozo, uso, várias outros direitos inerentes. Podemos destacar a título exemplificativo o proprietário, o titular do domínio útil e o possuidor com animus domini, que vai gerar o quê? Vai gerar o direito dele de desapropriar, de usucapiar o imóvel. O possuidor com animus domini é aquele que exerce a posse com a manifesta intenção de ser dono. Vou dar um exemplo aqui para vocês que aconteceu comigo. Eu sou o tesoureiro da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Ela é ali perto do prédio do Pitágoras, ali onde a UFJF funciona, o campus nosso de direito funciona. Ali foi o seguinte, ali era um imóvel, um lote muito grande, dado para se construir o prédio da Aliança Espírita. O que foi feito, então, com aquele imóvel? A Aliança Espírita demorou para construir. E aí, o que aconteceu? Foi invadido aquele imóvel por vários outros posseiros. Como passou o tempo, a Aliança Espírita não quis brigar. Então, o que ela fez? Separou o terreno que era dela, que estava livre, e construiu o prédio dela. O que foi pedido, então? Foi pedido para a prefeitura para que identificasse cada proprietário, cada possuidor, para que eles pagassem o IPTU relativo à parte deles. Por quê? Estava vindo tudo em nome da Aliança Espírita. E a Aliança Espírita falou assim, não, eu sou o dono, eu sou proprietário do terreno todo, mas eu tenho direito inerente à propriedade só do meu terreno. O possuidor com animus domini é que tem que pagar o IPTU. Então, muitas pessoas ficam assim, eu moro num bairro que não está registrado e o IPTU está no nome do dono. Eu tenho que pagar? Tem que pagar se você é o possuidor com animus domini, porque o que interessa é o titular do direito inerente à propriedade, seja jurídico ou seja de fato.
E, no dia 9 de maio de 2018, o STJ aprovou a súmula número 619, segundo o qual o locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídica tributária do IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado, nem para repetir em débito desses tributos. Então, vamos lá, vamos entender aqui. O que acontece muito? Eu alugo o imóvel para o locatário, e o locatário, ele então fica contratualmente obrigado a pagar o IPTU e as taxas de lixo, as taxas variadas que tem. Isso é uma obrigação contratual, é minha de proprietário com o locatário. É minha com o locatário. É legal isso? Eu posso estabelecer isso no contrato. Agora, essa é uma relação de direito pessoal entre as partes contratuais. Para a administração pública, para o município ou para o Distrito Federal, a relação tributária é entre o município e o proprietário, não entre o município e o locatário. Então, o locatário está achando que o IPTU está caro, ele tem que resolver isso com o proprietário do imóvel, não com a prefeitura, porque o locatário ele não possui legitimidade ativa. Para discutir a relação, nem legitimidade, gente, passiva para ser objeto de cobrança do IPTU. A prefeitura não vai cobrar do locatário. Quem tem que cobrar do locatário é o proprietário. O locatário, ele tem uma relação de direito pessoal, nunca de direito tributário, porque o locatário não é devedor de tributo. Tá joia? Então, continuando aí, nós vamos falar da súmula do STF do 583. A súmula do STF 583 diz o seguinte: o promitente comprador de imóvel residencial transcrito em nome de autarquia é contribuinte do IPTU. O compromisso irretratável de compra e venda já é bastante para impor ao promitente comprador a obrigação de recolher o IPTU, mesmo ainda ausente a transferência do bem imóvel. O responsável tributário, segundo o artigo 130, será o adquirente do imóvel, salvo conte do título de transferência a prova de quitação do tributo. Olha só, vamos entender isso aqui. Nós estamos falando de quem é o sujeito passivo, quem tem que pagar o tributo, quem tem que pagar o IPTU. Bem, a gente viu aqueles que têm domínio domínio, direitos inerentes à propriedade. Um deles é o que está registrado. A nossa questão e o possuidor, né? Aquele que não registrou ainda. O que nós vimos aqui? O locatário não é possuidor com ânimos domini. O locatário é só possuidor a título temporário. Ele vai ter que devolver o imóvel quando acabar o contrato de locação ou se ele restar inadimplente. Agora, quem compra um imóvel e já faz, né, tem um compromisso irretratável, tem escritura pública e ainda não registrou, ainda que ele não tenha registrado, ele tem que pagar os tributos do imóvel. Ele passa a ser o sujeito passivo. Inclusive o seguinte, quando ele adquire um imóvel, ele passa a ser responsável pelos tributos anteriores não pagos, exceto se ele mostrar na transferência uma prova de quitação do tributo. Então, por exemplo, vou comprar minha casa. Eu adorei esse apartamento. Eu quero ficar com ele. Aí o cara fala assim, olha, o imóvel custa 900 mil. Aí vai assim, ok, eu vou pagar 900 mil. Ou o imóvel custa 200 mil, vou pagar 200 mil. Ou o imóvel custa 50 mil, vou pagar os 50 mil. Só que eu vou lá registrar e eu não fiz a conferência se os IPTUs atrasados estão pagos. Quem tem que pagar vai ser eu. Eu tenho que cobrar dele no registro o pagamento dos tributos atrasados. Ou assumir a responsabilidade, pode acontecer isso. Eu assumo a responsabilidade do pagamento do tributo. Eu viro e falo o seguinte, falo assim, não, eu vou comprar com essa dívida e eu pago esse tributo aqui, eu negocio esse tributo. Então, a responsabilidade passiva
é de quem adquire o imóvel, seja ele registrado ou não. Eu não contei aqui para vocês do caso da Aliança Espírita. O que foi feito? Ali não havia um contrato de compra e venda, mas havia uma posse com ânimos domini por meio do uso capião, que uma vez comprovado, configura isso. Aí como é que você comprova a posse com uso capião? Você pede à prefeitura para fazer o registro. A prefeitura vai mandar o fiscal lá para poder medir, né, o terreno, para poder falar o que é cada unidade habitacional. Aí o fiscal vai perguntar assim: esse imóvel é seu? Se ele falar que não, não é da Aliança Espírita, você, então você não tem um ânimos domini. Então é da Aliança Espírita. Eu posso tomar ele na justiça, não vai caber o uso capião. Por quê? Porque o uso capião você tem que ter ânimo de dono. Se você não tem ânimo de dono, você não está uso capino, por mais que você tenha posse. Então é muito fácil comprovar isso, tá? Então, quando a gente vê o sujeito passivo do IPTU, ele pode ser vários contribuintes, vários responsáveis. Contribuinte do imposto, então, segundo o CTN, é o proprietário do imóvel titulado seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Os impostos de competência dos municípios têm como fato gerador a propriedade, o domínio útil, a posse de bem imóvel que esteja localizada em zona urbana do município. Então, vamos lá. Olha só. O IPTU é Imposto Predial Territorial Urbano, tá? Então, o fato gerador dele é a propriedade, o domínio útil, a posse de qualquer bem imóvel localizada na zona urbana do município, geralmente consubstanciado mediante ficção jurídica no primeiro dia do ano civil, que é o dia 1º de janeiro. E falamos aqui, em outro vídeo, em outra aula, nós falamos do imposto de data certa, por tempo certo, que é esse caso, em que a lei, por uma ficção, vai falar o seguinte: no dia 1º de janeiro, acontece, então, a configuração da propriedade. Anualmente, por ficção, considera-se a configuração da propriedade. Então, é o seguinte, olha só, nós já vimos que o IPTU vai incidir sobre propriedade, domínio útil, posse como se fosse dono, beleza. Agora, a nossa questão é a seguinte, só uma observação, esse domínio útil, né, a pessoa às vezes fala assim: eu invadi um terreno do município, construí uma casa lá. Ele não pode usucapiar bem público, mas ele pode cobrar IPTU. Ele pode ser objeto de cobrança de IPTU. Por quê? Ele tem o domínio útil ou a posse com ânimos de dono. Então, a pessoa às vezes fala assim: mas eu nem tenho registro. Não interessa, não interessa. Tá? O que interessa é se aquela configuração é de proprietário, ou seja, a pessoa que está usando como se dono fosse. E aí ele tem que pagar o IPTU. Agora, qual é a questão aqui? Ele é da zona urbana. E como que eu defino uma zona urbana? Aqui, gente, eu coloquei, vou passar rapidinho aqui, só para colocar, porque aí eu vou focar na questão da zona urbana. Propriedade, gozo jurídico pleno de uso, fruição e disposição do bem imóvel, ou seja, a propriedade é o gozo jurídico pleno, eu posso fazer qualquer coisa. O domínio útil, um dos elementos de gozo jurídico da propriedade plena. A posse, manifesta-se no caso de incidência de IPTU quando alguém age como se fosse titular do domínio útil, portanto, na posse caracterizada como uso capião. Assim, refere-se à posse juridicamente perfeita e não àquela de índole irregular, que é o caso do locatário. Impende destacar que o conceito de bem imóvel, seja por natureza ou acessão física, é decorrente da legislação civil e está previsto no artigo 79, primeira parte, e 1248 do Código Civil. Então, a gente vai usar o conceito de bem imóvel urbano, residencial urbano, aquele do Código Civil, tá? Aí isso aqui é interessante, porque fala assim, e quem dorme naqueles carros, né, naqueles furgão? Bem, aquele não é um bem imóvel residencial, então não cabe IPTU sobre ele. Agora, se ele tiver estacionado num terreno, o terreno pode pagar o IPTU. Aí, vamos focar aí em algumas questões
relativas a essas características, né? O imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil, posse do bem imóvel, por natureza ou por acessão física. Por natureza é aqueles casos em que a natureza física dele, por exemplo, um lote, uma casa, ela é um bem imóvel, ou aqueles casos em que acontece uma mudança física, por exemplo, um rio que seca, aí eu tenho a acessão física. E aí essa matéria é muito típica de direito real, tá? Lá do direito civil. Quando a gente fala, por exemplo, uma ilha que surge, ou uma garagem construída a mais, isso tudo, né, configura uma cessão física, em que há, na verdade, um aumento da propriedade. Então, a gente tem aí que analisar essa questão sobre a ótica do direito real. Agora, definido como imóvel urbano, como que eu caracterizo o imóvel urbano? Está aqui no parágrafo 1º do artigo 32. Vamos lá. Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal. Então, olha só, gente. Quem vai definir se uma zona é rural ou urbana na cidade é a lei municipal. A lei municipal ela vai zonear a cidade, estabelecendo o que é zona rural e estabelecendo o que é zona urbana. Então, ela vai virar e falar assim, o perímetro tal a tal compõe-se de zona urbana, ou o bairro tal, ele é zona urbana. Então, eu tenho essa definição. A definição é legal, a lei que vai estabelecer. Observado o requisito mínimo de existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público. Agora, o município pode definir qualquer área como zona urbana? Não. Não. Vai ser zona urbana se tiver pelo menos 2 requisitos. Ou meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais, tiver abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário, rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, escola primária ou posto de saúde a uma distância mínima de 3 quilômetros do imóvel considerado. Olha só, a lei municipal fala que meu imóvel é urbano, mas lá não tem pelo menos 2 elementos desses aqui. Se não há pelo menos 2 elementos destes aqui, não é possível caracterizar como zona urbana. E aí vai ser zona rural. Paga qual tributo se tiver na zona rural? O ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que é da competência da União. A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior, garantido que nesses locais tenham pelo menos 2 desses elementos do parágrafo 1º. Gente, aqui em Valadares, por exemplo, é muito comum isso. Eu tenho a zona urbana, que é a zona da cidade. Agora, a lei municipal estabelece que determinados loteamentos, apesar de eles estarem longe da zona urbana, esses loteamentos compõem a zona urbana. Então, a zona urbana não precisa ser contínua. Ela pode ser fragmentada. Cada pedaço da cidade, aí que vem o seguinte, o município, aí é uma importante definição para a gente pensar lá no direito constitucional, o município é esse território jurídico-político, todo o território. Agora, a cidade, ela é composta desses agrupamentos da zona urbana. Então, eu posso ter, por exemplo, Valadares pode ser
Chonim pode ser uma zona urbana? Pode. O Baguari pode ser uma zona urbana? Pode. Inclusive, muitos desses distritos são zonas urbanas. E aí eles são uma cidade. Eles são caracterizados como uma cidade, mas não como município. O município é de Governador Valadares. Aqui a gente usa a definição de distrito, né? Mas do ponto de vista técnico, a gente pode falar que ali tem características de cidade. Agora, veja só, o que o Código Tributário fala? Se eu tiver dentro da cidade uma fazenda, se ela for uma fazenda produtora, um agroprodutor, seja para agricultura familiar, seja agroindústria, eu posso pedir que aquela área seja destacada e seja incidido sobre ele ITR e não IPTU. Eu só estou dando essa dica que a gente vai chegar a falar isso em outra aula que a gente fizer aqui ou em outro momento. Mas a caracterização de zona urbana, então, é definido pela lei municipal, mas tem que contemplar pelo menos 2 incisos destes colocados aqui. Tá bem? Resumidamente, então, o fato gerador do IPTU é norteado por 2 elementos, o espacial e temporal. O primeiro é o território urbano do município e o segundo é a cobrança anual, 1º de janeiro de cada ano, mediante ficção jurídica. Frise-se que, em 12 de dezembro de 2018, a primeira sessão do STJ aprovou a súmula número 626 com o seguinte enunciado: a incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no artigo 32. Olha só para vocês verem. Eu acabei de falar com vocês que tinha que ter, né? Aí veio a súmula aqui e me desmentiu. Porque eu não me atualizei aqui com essa súmula, que ela foi do dia 12 de dezembro. Estava acostumado, pela minha prática lá na Secretaria Municipal de Fazenda, que a gente considerava as áreas urbanizáveis somente as que tinham 2 elementos. No caso aqui, a súmula número 626 está falando o seguinte: se a área é considerada pela lei local como urbanizável de expansão urbana, ela não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados, que é, na verdade, essa relação aqui, né? Do parágrafo 1º com o parágrafo 2º. O parágrafo 2º, então, independe dessas características aqui que estão sendo colocadas. Vamos fazer essa correção aí. Estou passando vergonha aqui com vocês, mas acabou que isso aqui eu nunca mais vou esquecer pela correção aqui, mas como foi uma decisão muito recente, né, vou considerar aí, você não tem nem 1 ano e meio direito tem um pouquinho mais de 1 ano e meio dessa legislação, dessa publicação. Bem, a zona urbana, então, a definição em lei municipal, requisito mínimo de pelo menos 2 itens construídos ou mantidos pelo poder público, ou meio-fio ou calçamento, ou abastecimento de água, ou sistema de esgoto sanitário, rede de iluminação pública, escola primária ou poste de saúde, a no máximo 3 quilômetros. Gente, quando a gente está falando dessa súmula aqui, é muito provável o STJ deve ter tomado essa decisão, porque essas áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, elas seriam áreas que elas só poderiam ser habitadas depois que ela tivesse alguma estrutura mínima. Então, essa é uma forma até de desmotivar a urbanização irregular, que as pessoas podiam simplesmente urbanizar e falar o seguinte, assim, não, essa aqui é uma área de expansão, mas ainda não tem isso. Então, uma forma é o seguinte, assim, olha, independente se tiver isso, se isso decorre de uma obrigação de terceiro e não do município, porque essas áreas consideradas urbanizáveis ou de expansão urbana, elas geralmente são feitas para loteamento. O loteador é que tem que disponibilizar isso. Como a responsabilidade não é do município, em tese, né, considerou-se que tem que pagar o tributo de forma a desestimular a urbanização sem esses requisitos. Bem, o STF prestigia a tributação dos imóveis segundo o critério de sua destinação econômica, pouco importando a localização geográfica. E isso tem caracterizado, então, essa súmula, né, que a gente acabou de ver aí, que eu comentei. Além disso, outro aspecto relativo a isso, que desse prestígio do critério da destinação econômica, gente, é
o fato de considerar a zona rural imóvel rural dentro da zona urbana que eu falei aqui para vocês. Então, por exemplo, eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados e lá eu tenho uma casinha e faço agricultura familiar. Eu planto hortaliça, eu tenho banana, eu tenho uma lavourazinha de café, uma lavoura de laranja ou de limão e faço daquilo a minha atividade econômica. Então, a destinação econômica daquele imóvel não é urbana, eu não moro ali. Ou eu moro ali como agricultura familiar, ou eu utilizo aquilo para agricultura industrial. Nesses casos, tem-se considerado que não se paga IPTU, paga-se ITR. Eu estou contando isso para vocês porque pode vir uma questão assim, proprietário de imóvel dentro da zona urbana, com meio-fio, calçamento e abastecimento de água, utiliza aquela propriedade não como residência, mas como uma mini fazenda. Essa propriedade rural, essa com atividade rural, paga IPTU ou ITR? A gente vai responder, então, ITR, porque eu vou verificar a destinação econômica. A localização geográfica é indicativo, é a presunção. Eu não comentei aqui, numa outra aula, a gente comentou da presunção iuris et iuris, iuris tanto. Essa é uma presunção iuris tanto, ou seja, admite prova em contrário. Eu estou na zona urbana, mas o meu imóvel é rural, então admite. Ou eu estou na zona rural, urbanizável, mas o meu imóvel ele é urbano e não rural, então eu vou pagar o IPTU. Então, continuando, a base de cálculo do IPTU será o valor venal do imóvel. O que é o valor venal? É o valor de venda. Como que eu defino o valor de venda para o IPTU? No caso, eu tenho que olhar a legislação municipal. Ela vai fazer. Por quê? O valor de venda é variável. Então, eu tenho que ter o valor venal do imóvel, seria aquele valor que não depende tanto do mercado, mas é o valor legal, econômico desse valor. Para isso, eu tenho que desconsiderar os valores advindos de bens móveis mantidos em caráter permanente ou temporário no imóvel. Então, é só o imóvel residencial, não é o imóvel residencial com a mobília dele. O artigo 33 fala, né, a base de cálculo é o valor venal do imóvel. Na determinação da base de cálculo não se considera valor dos bens móveis mantidos em caráter móveis mantidos em caráter permanente ou temporário no imóvel para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. Então, eu tenho uma casa, é idêntica à casa do outro, só que ele tem uma televisão de plasma de 100 polegadas. Ele vai pagar mais IPTU? Não, ele vai pagar o mesmo IPTU do que eu. Por quê? Considero o valor do imóvel e não o valor do bem dentro dele. E aí está o artigo 33, só para registro. No território que não for dividido em municípios, aqui é interessante, viu, gente? Eu falei com vocês. O IPTU é cobrado pelo município ou pelo Distrito Federal. Mas há territórios que poderia haver territórios que não dividem em municípios. Aí a competência seria para instituir os tributos municipais, seria da União, quando o território é da União. Quando por exemplo, aí olha só, gente, aqui é interessante. O Brasil hoje não tem esses territórios da União. Pelo que eu sei, hoje nós não temos esses territórios. Isso é uma legislação da época que o Amapá, Roraima eram territórios e não estados. Nesses casos, vamos imaginar que vamos imaginar o seguinte, que o Brasil emerge do oceano uma grande ilha, né? Vem um terremoto, emerge uma grande ilha no oceano, e essa ilha é da União. A União vai poder cobrar tributo ali se esse território não for dividido em município. É o caso de Fernando de Noronha. O Fernando de Noronha é um território do estado de Pernambuco. Ali não tem município, salvo engano. Então, como é o governo do estado de Pernambuco que
gerencia Fernando de Noronha, ele está autorizado a cobrar dali o IPTU. O locatário, posse indireta, não é contribuinte, não tem legitimidade para impugnar lançamento de IPTU. Já falamos aqui. A Fazenda Pública poderá escolher de quem cobrar entre o proprietário usufrutuário, ou possuidor. Então, a Fazenda Pública, ela não tem obrigação de saber quem tem o animus domini. Ela vai cobrar de quem ela entender que é o proprietário. Se está registrado, é o nome de quem está registrado. Se tem usufruto, eu posso cobrar de quem é usufrutuário. E se tiver um possuidor, eu posso cobrar do possuidor. Eu não posso cobrar do locatário, porque o locatário é posse indireta, temporária, tá? Eu estou falando aqui da propriedade e do possuidor de fato, tá? Então, para a gente considerar aqui. Pessoal, só para a gente considerar o valor venal. Como que eu calculo o valor venal? Eu quero falar isso para vocês de forma mais clara. Eu calculo o valor venal da seguinte forma, pessoal. A lei estabelece quanto que custa um imóvel. A lei municipal vai fazer o chamada planta de valores. Como que funciona? Eu pego a cidade e falo assim, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, quantas zonas eu quiser. Aí eu falo o seguinte, de acordo com o poder aquisitivo, a proximidade do centro, a existência de bens públicos, por exemplo, escola, hospital, posto de saúde, etc. Então, fala assim, a zona 1 é a zona alta, a zona 2 é a zona média, a zona 3 é a zona baixa, a zona 4 é a zona baixíssima. Não tem nada, só tem calçamento, só tem água, não tem nenhum serviço. Lá, geralmente, mora a população mais carente da cidade. Então, eu divido essa cidade. E aí eu estabeleço assim, para cada metro quadrado construído, é um ponto X de cobrança. Se há alvenaria, é outro ponto. Se a fachada é uma fachada bonita, eu cobro outro ponto. Se se tem 2 andares, eu cobro tanto. Se tem piscina, eu cobro tanto. Se tem campo de futebol, eu cobro tanto. Se tem telhado da marca tal, da característica tal, eu cobro tanto. Se tem 4 andares, eu cobro tanto. E aí, eu estabeleço critérios de avaliação, podendo conceder benefícios e podendo retirar benefícios. Então, o que eu posso fazer? Eu posso virar e falar assim, olha, quem tiver um imóvel com mais de 5 andares, o IPTU vai ser mais barato. Por quê? Eu quero estimular a concentração urbana. Ou eu posso falar que imóveis com mais de 5 andares vão pagar mais. Então, eu posso estabelecer nessa planta de valores, inclusive, requisitos de valorização e de desvalorização do imóvel. Então, aí eu pego essa planta de valores com essas características, aí eu vou fazer para cada imóvel, eu faço a avaliação daquele imóvel. Esse imóvel vale tanto, de acordo com as declarações do contribuinte, quando ele vai registrar o imóvel dele, vai pedir o habite, e de acordo com que a minha fiscalização, eu, município, fiscalizo. Para isso, então, por exemplo, governador Valadares tem o cadastro imobiliário. Qual que lá existem os cadastradores? Qual que é a função dos cadastradores? 2. Uma ir de casa em casa, olhando o imóvel e registrando, e outra, usar a tecnologia. O que foi feito em Governador Valadares, por exemplo? Passou-se um drone na cidade e tirou uma foto da cidade. Então, pega-se essa foto, coloca-se no mapa da cidade que tem. E aí vê as inconsistências. Então, por exemplo, tem uma casa ali que não cobra, que cobra IPTU, mas que tem piscina. E no cadastro dela não tem a piscina. Então, o que é feito? É feito um ajuste. E aí, muitas vezes, a pessoa vai falar assim, mas eu pagava tanto de IPTU, agora eu estou pagando tanto. Está pagando tanto porque seu imóvel aumentou o valor venal. Então, eu tenho uma planta de valores. Essa planta de valores, gente, ela é aprovada por lei, tá? Ela é aprovada por lei. Ela precisa ser atualizada de tempos em tempos. Então,
a valorização, o valor venal é definido por lei. Agora, é diferente quando eu estou falando disso aqui, ó. Conforme o parágrafo 2º do artigo 97 do CTN, a simples atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo, com índices oficiais de correção monetária, não implica majoração do tributo. Não implica majoração do tributo. Eu não estou falando da atualização anual do valor monetário da base de cálculo. Eu estou falando do valor venal na planta de valores. A planta de valores, ela precisa ser atualizada por lei. Agora, o valor monetário dessa planta de valor, que é a correção pela inflação, eu posso fazer por decreto, que é o objeto da questão que a gente está analisando. Para a atualização do valor monetário da base de cálculo, não se aplica o princípio da anterioridade nonagesimal, tal como no IPVA. Tá? Desculpa, gente, aqui é ponto. A mesma coisa é no IPVA. No IPVA também não se aplica, porque do jeito que ficou aqui, né, ficou vírgula, tal como no IPVA, ficou parecendo que o IPVA é assim. Na verdade, nem no IPVA do IPTU eu aplico o princípio da anterioridade nonagesimal. Eu aplico imediatamente. Então, eu tenho até o dia 31 de dezembro para atualizar a base de cálculo dos imóveis, corrigir monetariamente, ou dos veículos. Por outro lado, se houver excesso em relação aos índices oficiais, poderá ser declarado indevido o aumento, por violar o princípio da legalidade tributária. Então, só se autoriza se o valor monetário for atualização de valor monetário, inflação. Não posso subir mais do que isso, que é o teor da súmula 160 do STJ. Nesse sentido, a majoração da base de cálculo do IPTU depende da elaboração de lei, exceto nos casos de simples atualização monetária em atendimento ao princípio da reserva legal. Então, façam uma anotação assim. Planta de valores. Aí você coloca uma seta. Atualização do valor monetário. Desculpa, coloca assim, ó. Planta de valores. Entre parênteses, base de cálculo. Aí coloca a seta, porque a planta de valores é o instrumento da base de cálculo do IPTU. Aí coloca uma seta. Atualização do valor monetário. Essa atualização do valor monetário, ela é livre, por decreto. O que excede ao valor monetário tem que ser por lei, tá? Então, vamos lá. Aí eu já falei isso aqui, não pode o município, por simples decreto, atualizar o valor venal dos imóveis para fins de cálculo do IPTU, com base na planta de valores, ultrapassando a correção monetária autorizada por ato administrativo, e tal entendimento pode ser ratificado nos dizeres elucidativos da súmula 160 do STJ, cuja transcrição segue, é defesa ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial da correção monetária. Tá? Então, tá aí a base jurídica dessas informações que nós estamos falando aqui. Isso aqui, gente, é o objeto da questão que a gente apresentou aí no início da aula. Tá? Vamos voltar lá daqui a pouquinho. Há possibilidade, entretanto, que mesmo atualizado monetariamente, não se consiga alcançar o valor venal real do imóvel. Nessa hipótese, quando se pensa em atualizar com índices superiores ao da correção monetária do período, pode não se ter apenas uma atualização, mas uma majoração, o que só será possível através de lei, em razão da estrita legalidade tributária ou tipicidade cerrada. Isso aqui, gente, é o seguinte, olha o que acontece. Vamos imaginar, eu faço uma planta de valores, não tem nada naquele imóvel, naquele bairro. Aí eu construo uma universidade lá, eu construo um posto de saúde, eu coloco uma rua melhor, vai um comércio, vai um supermercado. Aí, o que acontece com aquele valor venal? Explode, né? Fica maravilhosamente caro para o dono, né? Não para o comprador. Aí, o que é possível fazer? Eu tenho que atualizar esse valor venal real do imóvel, porque só a atualização monetária não está atualizando. Aí é por lei. Aí eu tenho que fazer por lei. É recomendado que o município faça isso a cada 5 anos. Por quê? Para eu pegar essa modificação do território. O que aconteceu
tanto para o bem quanto para o mal, tanto para aumentar quanto para diminuir. É importante fazer isso. Mas você já deve ter percebido que isso, politicamente, dá um trabalhão para a gente fazer. Então, os prefeitos, usualmente, preferem não fazer essa atualização monetária. O IPTU é imposto norteado pela técnica de incidência de alíquotas progressivas, uma vez que a Constituição as admite explicitamente nos artigos 156, parágrafo 1º, 1 e 2, e artigo 182, parágrafo 4º, 2. A progressividade no IPTU pode ser fiscal ou extrafiscal. Gente, um ótimo objeto de análise para fins de TCC, mestrado e doutorado, a progressividade no IPTU, análise da progressividade no IPTU. Quem tiver interesse, inclusive, depois eu posso passar um artigo muito bom a respeito de progressividade. Não é indicado para a prova da OAB, é indicado para quem quer fazer um TCC ou quer fazer aí um mestrado ou doutorado nessa área de direito tributário. Então, esse um elemento. Eu posso ter tanto a fiscal quanto a extrafiscal. Qual que é a diferença desses dois elementos? Nós já comentamos também a respeito de fiscalidade e extrafiscalidade. Na fiscalidade, eu quero aumentar minha arrecadação. Então, o que eu posso fazer? Imóveis com valores mais altos pagam um IPTU, uma alíquota mais alta. Como é que é aqui no município de Governador Valadares? Por exemplo, o imóvel comercial paga 0,6% e o imóvel residencial paga 0,45% do valor venal. Eu poderia ter alíquotas diferenciadas para cada imóvel. Os imóveis de luxo vão ser 0,7%. Poderia. Então, eu posso ter uma progressividade da alíquota. Agora, eu também tenho a chamada progressividade extrafiscal. O que é a extrafiscal? Eu quero, nesse caso, não é aumentar minha receita. Lógico que vai aumentar a receita, mas qual que é o objetivo da extrafiscal? Estimular comportamentos. Então, veja só, o município de Valadares é assim. Se você tem um lote sem nada, você paga 2% de IPTU sobre o valor do lote. Se você ficar 2 ou 3 anos sem construir, esses 2% passa para 3%. Se você construir, fizer um muro, ele vai para 1,5%. Se você construir a edificação, a parte estrutural da edificação, ele vai para 1%. Qual que é o objetivo disso? Fazer com que os imóveis, os lotes não fiquem abandonados. Porque se você deixar o imóvel lá ficar especulando, você vai pagar sempre 3% de IPTU, ou seja, um valor alto de pagamento de IPTU. Essas progressividades, essas fiscais, elas estão dentro do chamado Estatuto da Cidade, que, inclusive, obriga que haja um escalonamento dessa progressividade extrafiscal, ou seja, que aumente-se com o tempo o IPTU daqueles que têm lotes vagos e não utilizam. Qual que é o objetivo? Fazer cumprir a função social da propriedade territorial urbana, para a pessoa não ficar especulando. Aí eu falei aqui, a fiscalidade tem por objetivo promover o aumento da arrecadação, levando em conta a capacidade contributiva. Já essa fiscalidade liga-se à necessidade de desestimular os contribuintes a realizarem determinadas ações por considerá-las inconvenientes ou nocivas ao interesse público. Importante mencionar que até o advento da emenda constitucional número 29, à luz dos artigos 156, parágrafo 1º e 182, parágrafo 4º, o IPTU era um imposto norteado apenas pela progressividade extrafiscal no tempo, que é essa que eu contei para vocês. 2% do lote nos 2 primeiros anos e a partir do 3º ano, se o lote não for ocupado, 3%. Podendo até ao final do período de 10 anos ser desapropriado para o município. Então, é a progressividade extrafiscal no tempo, objetivando dar à propriedade o adequado aproveitamento da propriedade com reflexo cumprimento de sua função social. Tá bom? As alíquotas do IPTU.
o artigo 182, parágrafo 4º, quando não cumpre a função social, desapropria por interesse social com as seguintes etapas. Então, vamos lá, eu falei aqui da extrafiscalidade. Eu tenho um lote, eu tenho, por determinação do plano diretor, que esse imóvel seja destinado para residência. Eu não destino para residência no prazo estabelecido no plano diretor. Então, eu notifico o proprietário. Olha, proprietário, o plano diretor municipal estabelece que você tem que cumprir a função social dessa propriedade e construir um imóvel residencial. Pode ser qualquer tipo de imóvel residencial. O proprietário, então, é notificado. Ele não cumpre. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar a aumentar a alíquota dele todo ano. Aí, por no máximo 5 anos, com a alíquota de até 15%, com aumento de um ano para o outro, não maior que 2%. Então, eu vou falar para o proprietário, assim, olha, no primeiro ano, depois da notificação, eu vou te cobrar 2. No segundo ano, eu vou te cobrar 4. No terceiro ano, eu vou te cobrar 6. No quarto ano, eu vou te cobrar 8. No quinto ano, eu vou te cobrar 10%. Aí, no quinto ano, depois eu cobrar 10% de IPTU do cara, ele não cumpriu a função social da propriedade dele. O que eu vou fazer? Eu vou desapropriar aquele imóvel. Eu vou pagar à vista a desapropriação? Não, porque essa desapropriação, ela é uma desapropriação pena. Então, nesse caso, o município tem um prazo de até 20 anos para pagar essa desapropriação, de forma que o proprietário é obrigado. Existe isso em Governador Valadares? Não. Não houve clima político para se institucionalizar isso. Por quê? Houve uma rejeição enorme a essa proposta. Eu tentei implementar isso quando fui secretário municipal de Fazenda, tentar criar isso para fins de ocupação melhor da área central da cidade, mas eu não tive apoio político para ser implementado isso. Mas é o ideal que se implemente isso dentro de uma cidade. Por isso que eu falo que esse é um tema excelente para TCC e para mestrado. Com o advento da emenda constitucional, previu-se a progressividade fiscal em valor da localização e do uso do imóvel. Então, a partir da emenda constitucional número 29, houve, né, uma melhoria dessa possibilidade de progressividade, e isso destacar que a emenda constitucional recebeu severas críticas ao estabelecer a hipótese de progressividade fiscal para o IPTU, uma vez que o referido imposto é de natureza real e, como se nota, a progressividade fiscal está relacionada aos impostos de natureza pessoal. Bem, é nesse ponto aí que vem várias críticas. Eu, particularmente, não concordo, porque eu entendo que localização e valor do imóvel são indicações de ganhos financeiros. Então, a pessoa tem condições, sim, de pagar. Agora, esse é um debate muito interessante de ser acompanhado, tá? Vamos seguir aqui. Nesse caso, seguindo o entendimento do STF, os impostos reais tendem à proporcionalidade e não à progressividade. A proporcionalidade, na verdade, é uma forma de progressividade. Aí é o seguinte, gente, é porque o princípio da progressividade, então, ele vai ter dois caráteres. O caráter pessoal, que é o ideal, eu saber se aquela pessoa ganha dinheiro mesmo, e vou ter uma progressividade de caráter real, que é relativa à coisa, ao objeto. Aí, nesse caso, o termo que tem sido adotado pelo STF não é progressividade, sim proporcionalidade. A súmula 668 diz: é inconstitucional a lei municipal que tem estabelecido, antes da emenda número 29, as alíquotas progressivas para IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. Aqui, gente, era um debate muito antigo. Eu acredito que ele nem existe mais nas provas da OAB, em concurso, porque ele já se passou aí mais de 20 anos. Era se as leis anteriores à emenda constitucional número 29, elas teriam se constitucionalizado. O debate era uma lei que estabelecia a progressão fiscal em razão do valor da localização e do uso do imóvel, se ela já estabelecia, e a emenda constitucional constitucionalizou essa lei que era inconstitucional. O que o STF disse? Não constitucionalizou. Desse modo, é necessário
que haja aprovação de uma nova lei após a emenda constitucional número 29 de 2000, tá? É só uma questão que é até interessante, né? Uma lei inconstitucional, ela não se constitucionaliza pela superveniência de uma emenda constitucional. Pelo menos é a decisão do STF no caso da súmula 668, a respeito de tema similar em IPTU. Bem, para a gente ir finalizando, né? Só colocando aqui, os sítios de recreio. A propriedade de sítios de recreio pode ser considerado fato gerador de IPTU se estiverem situados em zona urbana ou em área de expansão urbana, em atendimento aos requisitos elencados no artigo 32. É aquele debate que eu falei aqui, a pessoa tem um sítio de recreio, ela fala assim, não, mas isso é o seguinte, eu dou uma destinação econômica rural. O que foi considerado? Não, o sítio de recreio não é destinação rural, então se ele tiver dentro da zona urbana, ele paga IPTU. Falei aqui que a localização do imóvel não é mais critério a ser levado isoladamente em consideração. Eu preciso levar em conta a destinação econômica. A esse propósito, temos notado iterativas decisões, não só de tributos estaduais, mas também do próprio STJ, no sentido de preterir o critério de localização do imóvel em detrimento do critério de sua destinação econômica. Tal mudança de posicionamento se deu em função das alterações produzidas pelo artigo 15 do Decreto-Lei, que, a despeito de ter sido revogado por meio do artigo 6º da Lei 5.868, veio a ser posteriormente revigorado com a declaração de inconstitucionalidade do referido artigo. Então, o artigo 15 do Decreto-Lei número 57 de 1966 estabelece como um dos critérios a destinação econômica. Então, o que o STF tem feito? Ele tem cumulado, o STJ tem feito, ele tem cumulado. Eu olho a localização e a destinação econômica. Se ele está na zona urbana com destinação rural, então eu cobro ITR e não IPTU. O caso do sítio do recreio é incapaz de definir isso, porque o sítio de recreio não é uma atividade rural. Dessa forma, tendo em vista a insuficiência íncita ao critério de localização, deve ser prestigiada a tributação dos imóveis localizados em zona urbana, segundo o critério de sua destinação econômica. Gente, o mesmo não ocorre no inverso. O imóvel com destinação urbana, se ele não está na zona urbana ou na zona urbanizável, ele incide sobre ele ITR, tá? Aqui é só para os casos do imóvel com destinação econômica rural dentro da zona urbana. O locatário e o comodatário jamais poderão representar-se como contribuintes, já falamos isso aqui, tá bem explicado. Aí, para a gente finalizar, voltando à questão, então, a gente pegar aqui, o chefe do executivo do município X editou o decreto 123, em que corrige o valor venal dos imóveis para efeito de cobrança do imposto predial e territorial urbano, de acordo com os índices inflacionários anuais de correção monetária. Pode ser feito isso? Então, a resposta correta está de acordo com o princípio da legalidade, pois a atualização monetária da base de cálculo do IPTU pode ser realizada por meio de decreto. Então, a ata falsa, porque não fere o princípio da legalidade, porque nós não estamos falando de majoração de base de cálculo, e sim atualização monetária. A B está errada porque nós não estamos falando de majoração da base de cálculo, sim correção monetária da base de cálculo. E o D está errado, porque a atualização monetária da base de cálculo não precisa de lei em sentido formal. Beleza, pessoal? Em relação a essa questão, nós tivemos duas aulas. Uma de tópico relacionada à legalidade, e aí fizemos um estudo vasto sobre o princípio da legalidade. E nessa aula de hoje, nós falamos do IPTU, um estudo vasto sobre o IPTU. Agora, então, com essas duas temáticas, seria possíveis de responder essa questão. Na temática da legalidade, inclusive, nós respondemos uma segunda questão, que é a do empréstimo compulsório, que nós vamos ver na próxima aula, daqui a pouquinho, que nós vamos fazer. Beleza?
Alguém tem alguma dúvida, pessoal, a respeito de IPTU? Tá tudo ok? Vocês querem que eu faça algum ajuste, alguma reexplicação? Vocês podem falar no microfone ou dar o ok aqui no tópico, no chat. Pessoal, até a título de curiosidade, né? Para a gente ver como que os impostos, eles influenciam a vida das pessoas, né? E definem as características. Eu vou mostrar aqui para vocês umas casas. Vou mostrar aqui para vocês umas casas que é bem interessante. Aí como que o IPTU mudou a forma como as casas foram construídas. Peraí que eu tenho que... Eu separei aqui é mais para gente de curiosidade, viu, gente? Não é... Eu não estou achando aqui. Havia nesses países como a Holanda, a Itália, o IPTU, ele era cobrado e era muito, muito alto o IPTU e levava em conta a fachada do imóvel. Eu não estou achando aqui, se eu achar, eu vou postar aqui. Achar o tamanho da fachada. Então, por exemplo, se o imóvel tivesse uma fachada muito larga, ele pagava mais IPTU. Aí o que era feito? Então, o que os moradores faziam? Eles faziam imóveis com a fachada muito curta e mais para dentro. Então, você vai ver na Europa, em algumas cidades, as fachadas tudo pequenininhas, assim, ó, da casa da pessoa. Por quê? Porque o IPTU era mais caro se ele tivesse a fachada longa. Então, o que eles preferiam? Fazer uma fachada mais curta. Então, por exemplo, a ONU ela recomenda que haja em torno de 256 habitantes por quilômetro quadrado morando nas áreas centrais da cidade. Valadares, para a gente ter uma ideia, esse número é em torno de 25 moradores por quilômetro quadrado na área central. A ONU recomenda que seja 256. Por quê? A recomendação da ONU para as cidades é que as cidades sejam mais concentradas do que espalhadas. Por quê? Quando ela espalha demais, você tem que fornecer muito serviço público e aí fica muito cara a prestação de serviço público. Quanto mais longe a pessoa morar, mais transporte público, aí eu tenho que construir um posto de saúde específico, uma escola específica. Então, o que a ONU ela recomenda em urbanização? Ela fala que para garantir a melhor prestação de serviço público, a urbanização tem que ser concentrada no centro. E o ideal é que a cidade seja mais concentrada no centro, até por uma questão ambiental, que ela vai ter um impacto muito grande no centro e não vai ter um impacto nas mediações. Porque quanto mais você expande a cidade, mais o impacto ambiental e mais caro o serviço público. Então, o que a ONU sugere, por exemplo? Que seja concentrado. E qual o mecanismo que ela sugere para ser utilizada para essa finalidade? Os impostos, os IPTUs, eles sejam cobrados ou mais caro ou regressivamente mais barato se ele estiver na cidade, se estiver na área central. E se ele estiver mais na periferia, que o IPTU seja mais caro. A gente não adota isso aqui, até porque a periferia tem sido local de pessoas mais carentes, mas é uma solução prestigiar as áreas centrais da cidade, segundo a Carta de Urbanização da ONU, que é o que tem sido orientado. Pessoal, era mais uma curiosidade que eu estou falando aqui para vocês. O IPTU é um imposto muito importante, especialmente para os alunos que quiserem trabalhar com gestão pública urbana, né, municipal. É um imposto muito interessante, dá para fazer muita coisa, não é um imposto simples, tá, gente? Ele é simples juridicamente, mas ele é um imposto muito complexo do ponto de vista de gestão, e é um imposto que as pessoas não gostam de pagar, né? Porque ele incide diretamente, mas é bem interessante trabalhar com essas perspectivas. Nós vamos falar agora de um tributo, que ele é um tributo muito raro no nosso sistema da gente ver esse tributo.
Mas, apesar dele ser um tributo raro, ele é comumente objeto de avaliação das provas. Então, é um tributo que compensa a gente passar uma análise sobre ele. A questão que caiu na OAB, no exame número 29 de 2019, foi a seguinte: a União, diante de grave desastre natural que atingiu todos os estados da região norte, e considerando ainda a severa crise econômica e financeira do país, edita medida provisória que institui empréstimo compulsório para que as medidas cabíveis e necessárias à reorganização das localidades atingidas sejam adotadas. Sobre a constitucionalidade da referida tributação, assinale a alternativa correta. Então, vejam bem, o que está falando o enunciado dessa questão? Ele está trabalhando o seguinte: um grave desastre natural atingiu os estados do norte, e já que a gente também vive uma crise econômica e financeira, a União editou uma medida provisória para instituir um empréstimo compulsório para que as medidas cabíveis e necessárias à reorganização das localidades atingidas sejam adotadas. Então, a questão é se é constitucional a instituição desse empréstimo. Vamos ver as alternativas. A. O empréstimo compulsório não pode ser instituído para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Então, nós vamos ver as hipóteses de instituição do empréstimo compulsório. B. O empréstimo compulsório deve ser instituído por meio de lei complementar, sendo vedada pela Constituição da República Federal Brasileira, que medida provisória trate desse assunto. Nenhum tributo pode ser instituído por meio de medida provisória. A União pode instituir empréstimo compulsório para atender às despesas decorrentes de calamidade pública, sendo possível, diante da situação de relevância e urgência, a edição de medida provisória com esse propósito. Então, como a gente pode notar, essa questão ela vai trabalhar duas questões importantes. Os aspectos autorizativos do empréstimo compulsório e a formalidade legal para a instituição desse tributo. Então, vamos ver um pouco desse tributo, que é importante a gente estudar, então, os elementos deste tributo. Empréstimo compulsório. Vamos lá. A Constituição de 19... Vamos analisar o histórico desse empréstimo. A Constituição de 1946, na modalidade, tinha esse empréstimo, na modalidade de exação cobrada naquela época como um adicional de imposto e sob a promessa de ulterior devolução. Então, como é que funcionava em 1946? O empréstimo compulsório era um adicional de outros tributos, de outros impostos, com a possibilidade, a determinação de que houvesse uma devolução posterior. A emenda constitucional número 18, de 1965, trouxe também esse tributo. E aí havia uma discussão nessa época, se esse tributo, se essa cobrança era um tributo, que o STF pensava que não era um tributo, especialmente porque era um elemento marcado pela essa obrigação de devolução e da adesão coativa, então não se considerava um tributo. Agora, havia uma outra teoria que concebia como uma das espécies de tributo, sendo o entendimento que se consagrou pelo STF a partir de meados de 1988. Então, o que a gente sabe desse tributo é que, historicamente, ele existe, sempre existiu, mas havia uma discussão se ele era tributo ou não. E aí, a Constituição de 88 veio regulamentar também esse tributo. Ela também veio falar desse tributo. No artigo 148 da Constituição Federal, a União, mediante lei complementar,
poderá instituir empréstimos compulsórios. Primeiro, para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou a sua iminência. Segundo, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150(3)b. Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Então, como que a Constituição de 88 trata esse tributo? Bem, ele tem que ser instituído por lei complementar. Primeira coisa que a gente vai visualizar aqui. Ele só pode ser instituído por lei complementar. A regra é que os tributos sejam instituídos por lei ordinária. A regra é que os tributos constantes na lei complementar que os define é que eles sejam criados por lei ordinária. O caso do empréstimo compulsório, não. Ele tem que ser criado e instituído por lei complementar. Tá joia? Quais são as razões que autoriza a instituição do empréstimo compulsório? Despesa extraordinária decorrente de calamidade pública, de guerra externa ou a iminência de uma guerra externa. Então, eu tenho aqui 3 fatos autorizativos. Despesa extraordinária decorrente de calamidade pública, despesa extraordinária decorrente de guerra externa e despesa extraordinária decorrente da iminência de uma guerra externa. A outra hipótese, a quarta hipótese, é no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Pronto. Então, eu posso instituir empréstimo compulsório por 4 motivos. E o mecanismo que eu adoto é o da lei complementar, né? A fonte formal desse tributo é a lei complementar. O parágrafo único desse artigo vai falar o seguinte: a aplicação dos recursos provenientes do empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Então, aqui não tem saída. Eu só posso gastar com a despesa que fundamentou a sua instituição. Ou é a despesa extraordinária decorrente de calamidade, ou é a despesa extraordinária decorrente de guerra externa, ou a despesa extraordinária decorrente da iminência da guerra externa, ou no caso de investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional. Bem, como a gente vê aqui as características, empréstimo forçado, ele é um empréstimo forçado, eu não posso me opor. Sendo forçado, ele se encaixa no conceito de tributo delineado no artigo 3º do CTN. E qual que é o termo do artigo 3º do CTN? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, esse é um tributo porque ele também se enquadra no artigo 3º. Além disso, ele está topologicamente na Carta Magna dentro dos princípios norteadores do ordenamento jurídico tributário e está disciplinado no Código Tributário Nacional. Então, não há mais dúvida quanto ao caráter tributário desse tributo, tá? Desse empréstimo forçado, dessa exação. Bem, ele é autônomo ou a estrutura de alguma espécie tributária? Lá em 1946, ele não era autônomo, ele já tinha uma estrutura tributária de outros tributos e ele era um adicional. Então, eu pago 27,5%, 15% de imposto de renda, com empréstimo compulsório eu aumentava a alíquota ali, mais 3%, 4%. O STF, então, aí eu estou falando de uma estrutura de alguma espécie tributária. Agora, ou ele é autônomo, ele tem estrutura própria, é regido propriamente. No STF,
ficou designado, ficou pacificado o caráter autônomo da existência desse tributo. Alinha-se ao gravame as demais espécies de tributo para formar a teoria pentapartida, hoje consagrada na Corte. Então, vamos ver aqui. O que nós temos? Nós temos uma teoria tripartite de espécies tributárias. Segundo a teoria tripartite, que é adotada no Código Tributário Nacional, veja bem, o Código Tributário Nacional diz: são tributos os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Tá? O Código Tributário Nacional adota essa distinção. Impostos, taxas e contribuição de melhoria. Seria, então, o conjunto das espécies tributárias. Mas qual é a adotada pela Constituição Federal? A Constituição Federal, segundo o STF, adota a teoria pentapartida dos tributos. Então, nós temos 5 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições, aí são várias, e empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório. Então, como a gente vê, o empréstimo compulsório é uma espécie autônoma de tributo. Outra questão que a gente está vendo aqui é a natureza de restituição desse tributo. Ele é um tributo com cláusula de restituição. Então, há uma coexistência do dever entre o fisco e o contribuinte. Ao contribuinte, pagar o tributo. Para o sujeito ativo, assumir o ônus de sua posterior restituição. Tá? O sujeito ativo, então, ele tem que restituir esse tributo. E a competência dele é exclusiva da União. Só a União pode instituir este tributo. Ela é uma competência exclusiva. Além disso, esse é um tributo temporário, substituindo a sua cobrança, subsistindo a sua cobrança, enquanto existe o fundamento constitucional. Quando acabar o fundamento constitucional do tributo, esse tributo não é mais devido. E ele depende de lei complementar. Aí, nós temos que afastar a utilização da medida provisória. Por quê? Porque a medida provisória só veicula tributo instituído por lei ordinária. Então, vamos voltar lá. Eu quero voltar lá na questão para a gente ver. O empréstimo compulsório não pode ser instituído para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Vamos ver. Qual é a competência? Para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Então, a alternativa A está falsa. Alternativa B. O empréstimo compulsório deve ser instituído por meio de lei complementar, sendo vedada pela Constituição que medida provisória trate desse assunto. Correto. O empréstimo compulsório é veiculado juridicamente por lei complementar. E está vedado a instituição por medida provisória, porque a medida provisória não veicula lei complementar. Nenhum tributo pode ser instituído por medida provisória. Falsa. Há tributos que podem ser instituídos por medida provisória, porque a medida provisória é possível a instituição de tributo, desde que a veiculação normativa dele se dê por lei ordinária. Então, falso. A está falso, B verdadeiro, C falsa. D. A União pode instituir empréstimos compulsórios para atender às despesas decorrentes de calamidade pública, sendo possível, diante da situação de relevância e urgência, a edição de medida provisória com esse propósito. Então, a D está falsa porque a União pode instituir empréstimo compulsório.